Olá, me chamo José Eduardo de Melo Soeiro e vim apresentar o trabalho intitulado de Composição da avifauna do baixo curso do Rio Cocó, em Fortaleza, Ceará, e sua importância ecológica como parque urbano. Primeiramente, gostaria de falar um pouco sobre a localidade. Se trata da bacia hidrográfica do Rio Cocó, compreendida nos municípios de Fortaleza e Pacatuba, no estado do Ceará, com cerca de 517 quilômetros de área. A bacia de drenagem, localizada no baixo curso, tem uma grande importância ecológica por possuir em sua extensão importantes serviços ecossistêmicos, onde se destaca o Parque Estadual do Cocó, que guarda em seu território trilhas ecológicas, caracterizando também uma importância turística e um estuário próximo ao litoral. Não apenas função ecológica e turística apresenta o Rio Cocó, também possui importância tradicional, pois seu nome, Cocó, termo plural do tupi antigo có, significa roça e faz alusão às terras que povos tradicionais utilizavam para plantio, localizadas a vazante do rio. Não menos importante, por ser uma região aberta à incidência de ondas, apresenta uma alta atividade hidrodinâmica, favorecendo a dispersão de matéria orgânica e carbonato de cálcio, favorecendo regiões próximas. Dentre as fragilidades do seu baixo curso, onde está inserido o Parque Estadual de mesmo nome do rio e o seu estuário, está o fato de ser alvo constante de obras de infraestrutura associadas à dinamização do setor de comércio e o crescimento da área urbana, que apresenta um acréscimo de 21,44%, correspondente a 9,62 km² entre os anos de 1985 e 2007. Os processos de expansão foram em parte mensurados por Freires e colaboradores em 2013, sendo explicados por intervenções mais significativas por parte do poder público através de obras de infraestrutura que, associadas à dinamização do setor de comércio e serviços, atraiu mais moradores para a área durante as décadas de 90, marcando o período de maior aumento, com aproximadamente 6 km, referente a 60% do crescimento. O presente trabalho tem por objetivo principal demonstrar os resultados preliminares de pesquisas realizadas na avifauna do local mencionado, que mensuraram a abundância, riqueza e composição das espécies encontradas, além de sua ocupação na vegetação, e que deverão ser utilizadas como base para estudos futuros. Futuramente, deverão ser alvo de pesquisa os efeitos dos impactos antrópicos na avifauna, sendo ressaltada que há necessidade de realização de estudos mais aprofundados sobre as guildas tróficas das espécies observadas, utilizando a definição de guildas tróficas de Ruth, 1967, que as classifica como grupos de espécies que exploram a mesma classe de recursos de maneira semelhante, e são intrinsecamente dependentes das variáveis levantadas, além de refletirem diretamente alterações no habitat, podendo serem utilizadas como indicadoras de distúrbios. A espécie foi realizada entre os anos de 2011 e 2014, onde foram determinados 2 pontos, representados na figura como os pontos em amarelo, no baixo curso do Rio Cocó, sendo realizadas 76 coletas mensais em cada um dos pontos, totalizando 2 coletas por mês. A partir dos pontos foram determinadas áreas máximas de abrangência de 200 metros, representados pelos círculos rachurados em amarelo ao redor dos pontos de coleta, e dentro dessa área foram percorridas trilhas locais pré-definidas. Ao percorrer a trilha, 6 pontos em cada uma das amostragens, totalizando 456 pontos de escuta e observação, foram escolhidos aleatoriamente e, através de espera, as espécies avistadas e escutadas foram registradas ao longo de 10 minutos, para cada ponto totalizando 60 minutos de observação por amostragem. Além das espécies identificadas pela visualização e audição, a abundância, número de indivíduos de uma determinada espécie, e riqueza, número de indivíduos de uma determinada espécie no local, também foram mensuradas ao longo das caminhadas em direção ao montante do rio. Os resultados encontrados foram 128 espécies, distribuídas entre 40 famílias, localizadas em 16 ordens, com um total de 6.765 indivíduos observados. Dentre as espécies, poderão ser observadas migratórias, limícolas e lacustres, caracterizando o local com importância não apenas para aves locais. Entre as espécies mais recorrentes durante o estudo, 3 apresentaram-se mais significativas, destacando tanto em número de indivíduos como em aparecimento nas amostragens, ao longo das 76 amostragens. Foram elas Dendrocygna viduata,
com um total de 441 indivíduos encontrados. Ardea alba, com um total de 398 indivíduos. E Calidris alba, com um total de 415 indivíduos. Dentre as 16 ordens, foi possível perceber a predominância de duas: Passeriformes, com 1.686 indivíduos, representando 24% do total, e Charadriformes, com 2.709 indivíduos, representando 40% do total. Também deve ser ressaltado que o número de indivíduos pertencente aos passeriformes se mostrou relativamente baixo se levado em consideração sua riqueza. Porém, a quantidade de amostragens onde foi observado pelo menos um indivíduo dessa ordem foi ressaltado dos demais, possuindo duas espécies com presença de 69% nas coletas, valor que se equipara se comparado à ordem de maior número de indivíduos, os Charadriformes, também com 69% de presença. Os passeriformes, assim como outras ordens, os columbiformes, por exemplo, são consideradas sinantrópicas, ou seja, convivem facilmente em zonas urbanas. Dessa forma, sua presença no local se dá de forma mais harmoniosa que as demais espécies, como pode ser observado na fotografia ao lado, onde uma ave se alimenta de frutas que foram deixadas pela população. É válido ressaltar também o crescente aumento registrado durante a pesquisa nos meses de outubro a janeiro, motivados pelo verão no hemisfério sul, onde aves migratórias vindas da América do Norte procuram o local como forma de evitar o inverno. Como resultante da pressão antrópica e da crescente urbanização na localidade, pode-se observar uma alta densidade populacional, com uma predominância de charadriformes e passeriformes, porém com reduzida variedade de espécies, resultando em uma baixa diversidade. A urbanização também favorece aves sinantrópicas, onde o convívio com a espécie humana garante alimentação em abundância e locais para a criação de ninho, de forma mais acessível, como teto de casas ou condensadores de ar-condicionados localizados em prédios, sendo essas aves encontradas mais facilmente em áreas suburbanas ou de alta densidade urbana, e evitam áreas com baixa densidade ou áreas rurais. Aí também é encontrada mais uma importância dos parques urbanos, uma vez que áreas verdes contínuas se tornaram escassas e não mais suficientemente propiciam refúgio às aves, procuram pelos parques urbanos como fonte de abrigo, alimentação e de local para a postura de ovos. Em conclusão, o parque apresenta uma elevada importância ecológica e cultural para a cidade. Ambientalmente, a vegetação do mangue atenua os processos deposicionais de sedimentos e evita as grandes cheias, além de absorver grande parte da carga orgânica trazida pelas águas fluviais. O mosaico de paisagens naturais no interior e em torno do estuário do Rio Cocó favorece a proliferação de uma rica e numerosa diversidade faunística. Com a diminuição das áreas verdes na cidade, o local se torna um dos últimos redutos naturais onde aves oriundas do hemisfério boreal podem descansar de suas longas migrações intercontinentais, onde algumas seguem caminho até a Patagônia. A pesquisa realizada possibilitou relacionar as espécies presentes no Rio Cocó e seu entorno e que terminam por ser alvos constantes da ação antrópica, influenciando diretamente seus nichos ecológicos. Além de aportar uma base inicial para o desenvolvimento de novos e mais amplos estudos, a pesquisa atualiza dados relevantes à composição da biodiversidade e contribui na identificação científica de possíveis espécies bioindicadoras. Agradecemos à entidade de fomento a pesquisa realizada, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, e a Bolsa PQ. Agradecemos também ao Laboratório de Geoecologia da Paisagem e Planejamento Ambiental, LAGEPLAN, por fornecer o auxílio metodológico teórico e uma base instrumental e estrutural para o desenvolvimento das pesquisas. Agradecemos também ao Laboratório de Ornitologia e Sistemática Animal, LORNISA-US, por possibilitar a coleta dos dados, e também a Thaís Camboim e Giovana Azevedo por contribuírem com o auxílio metodológico teórico. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas. Obrigado por terem assistido. Meu contato para quaisquer dúvidas.